E aí, meus amigos, chegando pra gente falar da finalização da sexta rodada de Champions, rodada que teve como principais jogos, obviamente, Dortmund e Barcelona e Juventus e City, mas que também deu ainda mais uma visão de como a gente vai ter essas últimas duas rodadas a nível de tabela, a nível de classificação. A gente vai conversar sobre isso. Vamos falando primeiro dos jogos em si. A vitória do Barcelona fora de casa, em frente à muralha amarela contra o Dortmund por 3-2, num jogo extremamente movimentado, uma partida bem legal de se assistir inclusive. O Barcelona saindo na frente no segundo tempo já com o gol do Rafinha nos 7 minutos do primeiro tempo, e quase que imediatamente o Dortmund com o Guirassy empatando de pênalti. O Ferran Torres, que entrou no segundo tempo, viria a aumentar o placar, e novamente o Guirassy empataria para o Borussia Dortmund. Placar esse que seria definido por Ferran Torres fazendo seu segundo gol no jogo, 3-2, num jogo em que o Barcelona realmente foi melhor do que o Dortmund, mas em um nível muito equilibrado. O Barcelona conseguiu ser mais eficaz que o Dortmund, e essa foi a grande diferença do jogo. O Dortmund, por mais que no primeiro tempo ainda conseguisse defender muito bem e conseguisse neutralizar as ameaças do Barcelona, que são algumas, né? A gente tem um Rafinha vivendo uma grande temporada até então, voltando a fazer gol. São 6 gols em 6 partidas de Champions até aqui. Do lado esquerdo, do lado direito, o Yamal, com a qualidade que ele tem e que está demonstrando cada vez mais. Novamente, ele quase deu uma assistência de trivela, dessa vez para o Rafinha. No primeiro tempo ainda, o Rafinha finalizou para fora. O Lewandowski foi um cara bem neutralizado durante o jogo. Era uma ameaça de lei do ex, né? Mas que não conseguiu se concretizar, porque a defesa do Dortmund fechou bem os espaços na área central do ataque, mas as pontas foram um grande diferencial do Barcelona, né? E principalmente no segundo tempo. A entrada do Ferran Torres foi um cara que conseguiu aproveitar as oportunidades que chegaram, mas obviamente que isso tem muito a ver também com o Dortmund ter ido atrás do resultado. O Dortmund ficou 2 vezes atrás do placar. Ele precisava se expor mais. E ele continuou querendo, inclusive, buscar uma virada, buscar o 3-2. E isso fez com que o Barcelona tivesse espaço para contra-ataques, e o Ferran Torres aproveitando eles muito bem, fazendo um 3-2, inclusive no lance que tem a falha, se não me engano, é do Pascal Gross, que recua uma bola assim, muito arriscada, erra o passe e sai o contra-ataque em velocidade do Barcelona, que estava muito bem concentrado para aproveitar as oportunidades da melhor maneira possível. O Barcelona foi mais eficaz e com isso vai à segunda colocação na tabela de classificação, né? O líder é o Liverpool com 6 vitórias em 6 jogos, incontestável líder, 100% de aproveitamento, o único time nesse nível. E o Barcelona vai para a segunda colocação com 15 pontos, se distanciando da Rapa, né? Entre aspas, Rapa, do terceiro ao 8º lugar, todo mundo tem 13 pontos. De Arsenal, Leverkusen, Aston Villa, Inter de Milão, a surpresa Brest e também o Lost Lille, surpreendente Lille, todo mundo tem 13. O Barcelona se distanciando com 15 pontos e com essa vitória praticamente se garantindo no G8, eu diria, tá? Não sei se vai ficar no top 3 e tal, mas no G8 eu acho que o Barcelona já se garantiu, só ele e o Liverpool garantidos nesse primeiro escalão que vai direto para as oitavas, né? O Dortmund ficou em nono com essa derrota, 12 pontos, mas com obviamente grandes chances ainda de buscar esse G8, e foi uma partida muito competitiva do Dortmund. Ele mostra o nível que tem para encarar um Barcelona que está entre os principais times da temporada de igual para igual. Na outra partida mais importante da rodada, Juventus 2-0 no Manchester City do Pep Guardiola. E aí, cara, é um primeiro tempo que a Juventus ela tem até dificuldade de criar oportunidades de ir para cima, buscando se defender bem, sendo bem sólida defensivamente e explorar lances de velocidade na transição, né? Era esperado que o City fosse ter mais posse, mas o City está tendo problema também. Além da falta de criação em algumas oportunidades, o City sofrendo muito, o Guardiola alega, pela falta dos jogadores, sofrendo com lesões, inclusive Rodri, o De Bruyne ainda oscilando depois de volta de lesão, Bernardo Silva fora. O City não conseguiu criar grandes chances. Quando conseguiu, parou no Di Gregório. Tem uma chance do Haaland, que ele sai na cara do gol, o Di Gregório faz uma defesaça. Uma finalização de fora da área também, que o Di Gregório vai buscar no ângulo, espalmar. O Di Gregório fez uma partida muito correta, muito precisa e não sofreu gols. E o City criou menos do que se acostumou a criar. E o principal problema do City atualmente é o setor defensivo, né? Mais uma vez o Ederson falha no segundo gol. O primeiro foi do Vlahovic, o Ederson falha no primeiro gol do Vlahovic,
Ele até faz uma defesa no primeiro momento, a bola acaba sobrando para a Juventus, cruzamento na área, o Vlahovic de cabeça desvia e o Ederson meio que aceita o gol, né? Ele defende a bola e cai para dentro do gol com ela e fica poucas dúvidas de que foi gol do Vlahovic. O segundo gol do McKennie, cruzamento na área do Timothy Weah, entrando no segundo tempo junto com o McKennie, as duas substituições feitas pelo Thiago Motta, e o McKennie acerta um belo voleio para fazer 2-0. O Thiago Motta, que consegue ser decisivo nas suas substituições, e o Guardiola, que não conseguiu fazer nem de longe o mesmo. É um time que sofre muito defensivamente. Nas últimas 10 partidas, o City sofreu 23 gols. É o grande problema do City na temporada, na minha visão, o setor defensivo. E não importa se está com Ederson, se está com Ortega, as peças que ele está mexendo, o City continua sofrendo gols mais do que de costume. Nas últimas 10 partidas são apenas uma vitória, 2 empates e agora 7 derrotas. Para um City que ocupa a 22ª colocação na tabela de classificação. Junto com o Real Madrid, que está em 20º, são as grandes decepções e os times de primeira prateleira da Champions, que buscaram finais nas últimas edições e tudo mais, desses times são os que mais estão decepcionando, sem dúvida nenhuma, Real Madrid e City. E os dois têm risco de ficar de fora do playoffs se não ficarem bem atentos para as últimas 2 rodadas, que só são a partir de janeiro, né? Outros jogos interessantes, né? A gente pode falar de Atlético de Madrid vencendo o Slovan Bratislava por 3-1, vitória com 2 gols de Antoine Griezmann e um gol do Julián Álvares, que dá moral ao Atlético de Madrid, que agora com esse resultado consegue subir ainda mais na tabela, uma recuperação meio a tempo, eu diria, não foi tardia do Atlético de Madrid, ele começou mal a Champions, mas se recupera a tempo e agora já subiu para a 11ª colocação, né? Tá ali com 12 pontos na turma que tem 12, junto com o Borussia, junto com o Bayern, junto com o Milan, 4 times de primeiro escalão, digamos assim, da Europa, e todos esses 4 buscam, sem dúvida nenhuma, uma vaga no G8 ali, tirar o Stade Brest, que é grande surpresa, tirar o Lille e tirar uns times mais consolidados como o Inter de Milão, o próprio Arsenal. Esses times vão brigar nas últimas 2 rodadas. O Atlético de Madrid tem grande chance sim depois dessa vitória contra o Slovan Bratislava. Sem dúvida nenhuma tem chances de se classificar no G8. Era esperada a vitória e o Atlético de Madrid fez o que tinha que fazer. Venceu o último lugar, o lanterna Slovan Bratislava. Na verdade penúltimo agora, porque o Young Boys sofreu mais gols. Vencer com autoridade e isso que ele fez, principalmente contando com a excelente atuação do Griezmann, né? Mais uma vez decisivo pelo Atlético de Madrid, como ele já se acostumou a fazer. O Arsenal venceu o Mônaco por 3-0 no Emirates, uma vitória tranquila, com 2 gols do Saka e o Havertz fazendo gol no segundo tempo, no finalzinho, nos 88 minutos. Gabriel Jesus voltando a ser titular depois de algum tempo pela Champions, né? E conseguindo fazer uma assistência para o Saka. 2 gols do inglês, que está voando na temporada. É o jogador, sem dúvida nenhuma, mais desequilibrante desse Arsenal nessa temporada 24-25, fazendo gols, dando assistências. Já conseguiu ultrapassar os 2 dígitos, tanto em gols, tanto em assistências, e levou o Arsenal um 3-0 contra o Mônaco, que vinha bem, né, na tabela. O Mônaco agora já se distanciando do escalão, do primeiro escalão do G8, em 2 derrotas seguidas, foi parar em 16º, e o Arsenal sim consolidando na 3ª posição, sendo o primeiro dos times com 13 pontos. Assim, eu diria que mais uma vitória do Arsenal pode garantir sim a vaga no G8, uma vitória ou um empate. Eu acho que com 16 pontos, com 15 pontos, talvez você fique em 8º. Com 16, eu acho que você briga ali 6º para cima. E o Arsenal com essa vitória se aproximando bastante de uma classificação. Para playoff, obviamente já está classificado, garantido. A briga do Arsenal agora é pelo G8, assim como o Atlético de Madrid e tudo mais. A própria Inter de Milão. E o Milan vencendo o Estrela Vermelha por 2-1 com gols de Rafael Leão e Tammy Abraham. O Milan chegou a assustar, inclusive eu tinha uma bet envolvida com o Milan e vários outros jogos da Champions. Eu consegui um odd 100 de resultados de times e tudo mais, juntando jogos da Champions e da Championship, da 2ª divisão inglesa. O Milan estava cravando o meu head até os 86 minutos, né? 87, quando o Tammy Abraham faz 2-1. Eu já estava assim, revoltado com o Milan, porque o Estrela Vermelha em casa, e o Milan jogando o suficiente para fazer gols, mas estava parando na falta de eficácia, na boa atuação, nas boas defesas do goleiro em algum momento, mas conseguiu um golzinho no final com o Tammy Abraham, pulando para a 12ª colocação com 12 pontos, ainda sonha com o G8, mas honestamente, pelo que joga o Milan e pela instabilidade da temporada, eu acho que ele fica no máximo
na vaga pro playoff, tá? Eu acho que o Milan não vai buscar G8 não. Só que a minha odd, se vocês querem saber que bateu odd 100, a minha aposta, o Milan não me fez perder. Mas quem me fez perder, que estava envolvido, foi o Benfica. Eu coloquei vitória do Benfica, o Benfica empatou em 0-0 em casa contra o Bolonha, parando na boa atuação do goleiro Skorupski e quebrando a minha bet, né? Quebrando a minha bet, só o Benfica deu o head. Era uma múltipla de 12 jogos, eu acertei todos menos o Benfica. Eu nem falo de bet aqui no canal, mas eu fiquei muito revoltado com isso. O Di Maria e tudo mais, e toda a tropa do Benfica pararam no goleiro Skorupski. Foi uma partida que o Benfica merecia vencer, mas ficou no empate, chegando a 10 pontos na 15ª colocação. Benfica não deve brigar por G8, mas deve se garantir no playoff com a pontuação que tem. Eu acho que não vai correr muitos mais riscos, não. Uma vitória no máximo já se garante no playoff. Era para ser hoje, mas não foi. Ou no caso ontem, dependendo de quando esse vídeo sair. A gente tem também para falar... deixa eu ver aqui. Feyenoord e Sparta Praga, né? 4-2, vitória do time holandês com golaço do Igor Paixão. Um Feyenoord que foi buscar aquele empate contra o City na última rodada, de 3-0 foi para 3-3. Agora vencendo em casa com autoridade e buscando se consolidar numa vaga para playoff, né? Tá à frente de Real Madrid, tá à frente de City com 10 pontos na 18ª colocação. Eu acredito que vai sim conseguir uma vaga no playoff. É um time bem organizado, bem montado, e com os adversários que tem ali abaixo da tabela, do 26º para baixo, eu acho que ele não deve ter muito problema para se classificar para playoff. E com essa vitória se aproximou ainda mais. E uma partida marcante para o Igor Paixão, que marcou seu primeiro gol na Champions, um golaço. E Stuttgart 5-1 no Young Boys. Stuttgart sendo aquele time super curioso ou imprevisível dessa Champions. Deu trabalho no Real Madrid no início, tomou 5 do Estrela Vermelha e na rodada seguinte faz 5-1 no Young Boys de virada. Ele sofre o primeiro gol do Lacomi aos 6 minutos e aí começa a deslanchar em campo. Stiller, Milot, Furrich, Wagnermann e o Kittel fizeram os 5 gols do Stuttgart, que chegou à 26ª colocação com 7 pontos. Tem que suar muito para buscar uma vaga no playoff, porque ali é no mínimo 10... No mínimo não, cara. 10 eu acho que vai ser pouco. É 11 para cima para buscar vaga no playoff e o Stuttgart tem 7 pontos no momento. Mas basicamente ele eliminou o Young Boys, que junto com Slovan Bratislava e Leipzig, esses 3 times já estão matematicamente eliminados. Só falta falar de Lille 3-2 no Sturm Graz. O Sturm, que deu até um susto no Lille, chegou a buscar um empate, mas o Haraldsson, aos 81 minutos, fez o gol da vitória. O Sturm Graz foi buscar um 2-0, empatou, mas sofreu o gol nos 81 minutos de um Lille que se alivia, né? Porque perder pontos contra o Sturm Graz seria a receita para um fracasso de talvez até arriscar uma vaga no playoff. Mas o Lille com a vitória se mantém no G8 com 13 pontos. E cara, numa dessa, vencendo mais uma, quem sabe o Lille não se classifica também entre os 8 primeiros e vai direto para as oitavas, né? Tirando vaga de algum time grande. Tá ali com 2 vitórias seguidas nessas últimas 2 partidas e mais 3 pontinhos, cara, chegando a 16, eu acho que é uma boa média para o Lille se classificar. O menos esperado ele conseguiu escapar, que seria esse empate, perder pontos contra o Sturm Graz. No mais, a tabela tá aí como eu tô mostrando para vocês novamente. A gente tem, na minha opinião, Liverpool e Barcelona já classificados. A briga pelas demais 6 vagas do G8 vai ser muito intensa. Aí podendo ficar gente grande de fora, obviamente, como o próprio Bayern, como o Milan pode ficar de fora, o próprio Borussia. Eu acho que 2 desses times ainda devem classificar. Talvez Stade Brest e Lille ficando de fora. Tô indo contra os menos favoritos? Possível, mas, cara, eu acho que nessa reta final vai ter gente grande que vai reagir. Juventus, Real Madrid e City, na minha visão, vão ter que se contentar com vaga no playoff. Real Madrid e City, inclusive, precisando vencer para se manter no playoff. E ali o PSG, entre os times mais falados, o mais arriscado a ficar de fora, né? Tá com em 25º, 7 pontos apenas, situação bem complicada. No mais, pessoal, já tem até eliminados, né? Leipzig, Slovan Bratislava e Young Boys, já desclassificados da Champions. E é uma Champions que, no cenário novo, cara, fez muito sentido, realmente. A gente tem mais jogos empolgantes e a gente tem uma tabela de classificação que pode complicar a gente muito grande, como já está complicando. As próximas 2 rodadas só a partir de janeiro, dia 21. E até lá, meus amigos, pode mudar muita coisa. Pode ter time que pode reagir, o próprio City, algumas mudanças. Inclusive vai ter 20 dias de janela, né?
A janela de inverno começa no dia 1º de janeiro e daqui para o dia 21 vai ter 20 dias de janela, né? Ou seja, pode ter time se reforçando, pode ter muita coisa mudando, mas a gente já tem um cenário mais ou menos definido de quem pode ir para G8, de quem pode ir para playoff, então é uma Champions que vai se afunilando cada vez mais. Deixa nos comentários o que você achou, se você está surpreso com alguma coisa específica, com algum time, alguma posição. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você chegou no canal aqui agora, se inscreva, por favor. Seja bem-vindo também. Se você já é de casa, vamos espalhar para mais pessoas. Conto com o apoio de vocês. Tchau, até o próximo.